Se você acompanhou a gente nas últimas semanas, né, o nosso tema, desde junho até a semana passada, foram 7 semanas, nós falamos sobre igreja. E na semana passada eu convidei você a ser ousado. Na verdade, durante toda a série, essa palavra voltou várias vezes. Coragem, intrepidez, ousadia. É o que era o espírito da igreja no primeiro século. Eles tinham tudo para não serem tão ousados. Eles tinham todos os motivos para se esconderem e serem tímidos, mas eles foram muito corajosos. E eu convidei você, né, a ser ousado em convidar outras pessoas. Muita gente tem medo. Talvez, o que será que vão pensar? O que será que vão achar? Como é que vai ficar o nosso relacionamento caso a pessoa não queira atender o meu convite? E a gente nunca pensa do outro lado. E se a vida dela for completamente transformada? E se um milagre acontecer? E se Deus fizer um milagre na família? É tão maravilhoso, tão bom pensar nisso. Então, seja ousado em convidar, seja ousado em servir. Onde quer que Deus convide você a servir, eu quero falar um pouquinho mais disso hoje. Ousado em contribuir, né? Convidamos você a participar do que Deus está fazendo. E ousado também nas suas orações. Nós precisamos de uma igreja ousada, e que a igreja ousada diga amém. Né? E falar um pouquinho disso, sobre como isso assenta particularmente em você. Eu não sei se eu assustei alguém na semana passada com essa ideia, né, de que você tem que participar, você tem que contribuir, você tem que servir. Deixa eu te falar por que eu sou realmente tão sério em relação a isso. Sempre fui e hoje eu quero ser mais ainda. Por causa talvez dessa expressão que você está lendo aqui atrás de mim. Quem um dia está aqui e já ouviu alguém olhar nos seus olhos e dizer essa frase: Deus tem um plano para a sua vida? Quem já ouviu essa frase? Levanta bem alta a sua mão. Olha só, muita gente já ouviu. Se você não ouviu, eu queria que você ouvisse pelo menos 2 vezes hoje. Uma de mim e outra de alguém que está do seu lado, olhando nos seus olhos. Olha aqui para mim. Deus tem um plano para a sua vida. Diga para quem está do seu lado aí essa frase. Ninguém pode ficar sem ouvir isso. Agora, você levantou a mão dizendo que você já ouviu antes. A segunda pergunta: você acreditou nisso? Quantos aqui realmente acreditam nisso? Eu posso te dizer que é bem fácil de chegar a essa conclusão olhando para o que Deus fez por você através de Jesus Cristo. Ele realmente tem um plano na sua vida. E hoje eu queria lembrar a você algo que, em geral, você não lembra. Porque eu já sentei várias vezes aí onde você está sentado, e algumas mensagens que eu deveria tomar para mim, eu sempre pensava, isso serve para outras pessoas, mas não sei se serve para mim. Isso funciona bem para você, pastor, eu não sei se encaixa em mim. Eu queria que você conseguisse hoje se desvencilhar dessa ideia e aceitar que Deus está falando com você. E não é uma daquelas mensagens que você talvez diga: eu queria que fulano estivesse aqui, queria que meu marido estivesse aqui, eu queria que meu filho estivesse aqui. Talvez em algum momento você até pense isso, mas é uma mensagem que em geral a gente se desassocia dela, porque pensa: eu não sei se a minha vida consegue ser assim, então eu não sei se isso funciona para mim. Mas eu queria mais uma vez já te preparar, te dizer, o que a gente vai falar hoje, eu creio que é Deus falando diretamente com você. E se você tem o seu coração aberto, diga amém. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu creio de todo o meu coração que você é único ou única. E me perdoe se em algum momento eu não usar o feminino. Eu vou me esforçar ao máximo para que cada mulher aqui se sinta amplamente, completamente incluída no que eu estou falando. Mas você é única, você é único. E embora isso seja uma frase que talvez você já tenha ouvido antes, eu não sei se ela faz muito sentido para você, mas eu queria que você pensasse nisso um pouquinho. Quem você é para Deus e para esse mundo no qual você está inserido. E tudo que eu vou falar agora nenhuma delas é uma ideia minha. Não é nada que eu cheguei a uma conclusão, eu vou dizer para você. Tudo isso é embasado perfeito e completamente no que Deus falou na sua palavra. Então hoje, a única coisa que interessa é saber se você vai crer e confiar no que Deus falou. Não no que um pastor está sugerindo a você, mas no que Deus está falando com você. E olha o que Deus fala. Antes de eu formar você no ventre, eu já sabia tudo a seu respeito. Antes que você pudesse ver a luz do dia, eu já tinha planos para você.
Jeremias capítulo 1, verso 5, eu estou lendo, nesse caso aqui a versão, a mensagem. Antes de você existir enquanto ser biológico, Deus está dizendo que Ele já estava traçando um projeto, já estava planejando algo para você. Planos. Essa expressão é muito comum na igreja, Deus tem um plano. Mas eu e você também fazemos planos, as pessoas fazem planos, seus pais fizeram planos, você faz plano para os seus filhos às vezes. E muita gente faz plano para a gente, você não sabe disso, mas acontece. Eu tenho no meu celular uma lista de tarefas. Ela nunca fica pequena, ela só cresce. E a maior parte das coisas que eu quero ou tenho que fazer na minha lista de responsabilidades não é o que eu quero fazer, e às vezes nem é o que Deus quer que eu faça, é o que você quer que eu faça. É o que as pessoas às vezes exigem, pedem ou demandam de nós. E eu sei que você não é diferente. Tem muita gente que tem um plano para você. Eu queria hoje mais uma vez te lembrar, embora você não consiga evitar isso, Deus continua tendo um plano para a sua vida. Leia outra vez comigo aqui, preste atenção, antes de eu te formar, antes de formar você no ventre da sua mãe. E você só existe, claro, óbvio, por causa disso. Eu já sabia tudo a seu respeito. Queridos, esse versículo, eu não sei se todo mundo concorda comigo, e tudo bem, eu não quero transformar isso num debate político, mas ele me fala por que o aborto é um curto-circuito na vontade de Deus. É eu escolhendo ou você escolhendo algo que, na verdade, só Deus poderia escolher. Ninguém escolhe o dia que nasceu e ninguém deveria escolher também o dia que vai morrer. Deus tem um plano e um propósito para cada um de nós, a gente precisa se render e verdadeiramente honrá-lo nesse sentido. Que alguém diga amém. Hoje eu quero enfatizar que Deus, como a gente viu no versículo anterior, o verbo que está lá em cima, antes de eu formar você, eu queria que você pensasse nessa expressão, formar. Porque cada um de nós é feito de uma forma, e Deus é um Deus que adora variedade. Você já percebeu? Quer ver como é que você percebe? Basta olhar na fileira que você está sentado para as pessoas que estão perto de você. Dá uma olhadinha rápida assim. Não é verdade que Deus ama variedades? Não tem nenhum que parece muito com o outro. Todo mundo é muito diferente em vários aspectos. Em tudo que a gente puder imaginar. Às vezes a nossa dificuldade de relacionamento é justamente isso. A gente queria que as pessoas se parecessem mais com a gente. Mas Deus ama variedade. Então Ele formou você, Ele fez a sua forma. E não vou fazer nenhuma piada de gente com forma redonda ou quadrada, nada disso, tá? Mas eu queria que você pensasse em como Deus fez você na sua personalidade, em cada aspecto da sua vida. Deus formou você com um propósito. Ou seja, a sua forma, a maneira como Ele te fez é que revela o seu propósito. Eu posso estar hoje, pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, ajudando muita gente a responder essa pergunta. Porque eu sei que é um desafio para muitos de nós. Para que eu existo? Qual é o meu propósito? Talvez você esteja prestes a descobrir. Porque a maneira como Deus fez você já são muitas pistas de o que Ele quer que você faça. De como que Ele quer que você viva, como que Ele quer que você funcione. Quando eu digo que Deus formou você com propósito, é que a palavra de Deus diz que você é obra das mãos dEle. Você não é qualquer coisa. Você foi pensado, projetado, planejado com antecedência. A minha forma, a sua forma mostra, revela como que nós estamos destinados a funcionar. Por isso você tem algumas limitações e você tem alguns talentos e habilidades e dons que Deus te deu. Mas você funciona dentro desses lugares. Por exemplo, alguém aqui tem guelras? Alguém? Ninguém? Então você não foi feito para respirar debaixo d'água. Não tente. Amém? Alguém que tem asas? Também não? O que isso mostra para você? Que a minha forma revela um propósito. O meu propósito não é voar. Eu adoraria, você sabe que é o meu sonho, né? Voar como os pássaros voam. Nós precisamos de uma máquina com turbinas para conseguir voar, ou de algumas outras coisas que a gente sabe, né? Como esses paraquedas e asa delta. É o máximo que a gente consegue chegar perto disso. Eu tive a alegria e o prazer de saltar
de paraquedas algumas vezes e não é voar, é cair. Não sei se você sabia disso. É bem diferente. É o contrário do que eu queria fazer. Eu queria subir, mas vai acontecer no dia do arrebatamento. Vamos esperar até lá. O que eu queria enfatizar para você nessa manhã é que Deus, Ele planejou a sua vida antes de você nascer. Você não é um acidente. Talvez você até pense, pastor, eu nem sei se eu fui planejado. Meus pais, aí cada um de nós tem uma história, eu ouço cada história, né? E algumas, graças a Deus, são boas, outras parecem ser tristes, né? Não foi planejado, não era o que a gente estava esperando, e às vezes existe uma história de rejeição por causa disso. Deixa eu te falar, seus pais podem até não ter planejado você, mas eu prometo, Deus planejou você. Ele tinha um plano e tem um plano para que você exista, para que você tenha nascido. Você não é um acidente, Deus tinha você em mente. Ele planejou cada um dos seus dias, você foi criado à imagem dele. E essa é a razão pela qual você é tão precioso para Deus e para todos nós. Você está sentado do lado de alguém que Deus considera ouro, Deus considera extremamente precioso. Você não tinha percebido isso ainda? Dá uma olhada de novo para quem está do seu lado. Você está do lado das celebridades, porque Deus considera essa pessoa extremamente importante. Diga para ela, sou seu fã. Você sabe quem fala isso para você? Deus. Você sabia que Deus é teu fã? Ninguém pensa nisso, né? Quando você olha o amor que Deus revela por mim e por você, o paralelo mais próximo são aqueles fãs malucos. Sabe aqueles fãs que vão ao show e ficam chorando de tanta paixão, né? Que o cantor da boy band lá, do Backstreet Boys, do Justin Bieber, ele só vai coçar o olho, a menina que está sentada fala, ele piscou para mim, e eu acho que ele quer casar comigo, e coisas do tipo. E você falaria para essa menina, olha, você não precisava ser tão apaixonado assim. Se você olhar para as Escrituras, você seria capaz também de dizer para Deus, Deus, você não deveria ser tão apaixonado assim. Porque Ele é loucamente apaixonado por você, de uma maneira que a gente não consegue explicar. E Ele é o teu Criador. Salmo 139, a partir do versículo 13, diz assim, tu criaste todas as partes internas do meu corpo. Tu uniste todas essas partes para formar o meu corpo. Eu estou chamando a atenção dos verbos para que você perceba Deus em ação. Enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe. Versículo 14. Eu te agradeço por me ter... Eu amo esse versículo. Eu te agradeço, é uma oração, por me teres criado de maneira tão perfeita e maravilhosa. Teu trabalho é um verdadeiro milagre. E na minha alma, o que isso significa? Na minha alma eu sei disso muito bem. Eu acho que uma maneira de interpretar esse versículo é o seguinte, quando eu sou tentado a não me dar valor, quando eu sou tentado a achar que eu não deveria nem estar vivo, que eu não faço bem às pessoas, eu vou fazer mais bem se eu sair daqui, se eu for embora, se eu deixar de viver. Lá no fundo, lá dentro de você, lá dentro da sua alma, você sabe muito bem que a sua vida, a realidade da sua vida, que ninguém consegue explicar, como um espermatozoide, um óvulo, e a multiplicação daquelas células transformam-se de maneira que você exista biologicamente. Não apenas como um ser biológico, mas como alguém que tem sentimentos, tem alma, tem emoções. E segundo a palavra de Deus, tem um espírito. Eu acho que até um não crente em algum momento pensa, não tem como não ser Deus. Quando eu digo que você tem espírito, alma e corpo, esse espírito é aquele momento onde Deus pega quem está dentro dele e sopra para dentro do homem. Seu próprio fôlego. A razão de você poder viver e funcionar como ser humano é porque o Espírito de Deus está em você. Teu trabalho é um verdadeiro milagre na minha alma, lá dentro, eu sei muito bem disso. Tu conhecias perfeitamente cada parte do meu corpo enquanto eu ainda estava sendo formado no ventre da minha mãe, como a semente que cresce debaixo da terra. E o versículo
famoso, antes mesmo do meu corpo tomar forma humana, tu já havia planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no teu livro. Planejado todos os dias da minha vida. Isso significa que você vai seguir o plano dele? Nem sempre. Mas ele fez um plano. Ele tem um projeto. Deus tem um plano na sua vida. E quando você lê esses versículos, eu queria que você lembrasse. E eu não sei se você trouxe caneta ou papel, ou se você quer colocar isso no seu celular, mas grava isso em algum lugar. Grava isso dentro do seu coração. Deus estava intimamente envolvido no meu nascimento. Você pode dizer comigo essa frase? Deus estava intimamente envolvido no meu nascimento. É o que ele diz quando ele fala, tu já havias planejado todos os dias da minha vida. E eu quero falar por que isso é tão importante. Quando eu falo que Deus tem um plano para você, que Ele tem um projeto para você. A maioria de nós vai escolher os nossos próprios planos. Eu não consigo evitar isso. O máximo que eu consigo dizer para você é apontar nessa direção e dizer, olha, existe um outro plano, existe uma outra alternativa, Deus tem um plano para você, e você vai escolher. Ah, André, eu vou fazer o meu. Vou viver a minha vida, vou fazer o meu plano. Ou então, eu acho que eu vou pelo plano de Deus, eu acho que é um bom caminho, eu acho que pode dar muito certo. E hoje eu quero convencer você, pela graça de Deus, que realmente é o melhor caminho. Mas eu queria falar sobre o que isso significa na prática. Se Deus fez você, se Ele uniu cada parte do seu corpo, se Ele fez você com uma personalidade única, e você é diferente de praticamente todo mundo que você conhece em quase tudo. Ou seja, você é uma pessoa única. Para quê? A expressão que eu queria usar hoje é potencial. Deus colocou em cada um de nós uma potência. Isso na semana passada eu falei, quando pais olham para os seus filhos e falam, meu filho, como eu queria que você se enxergasse como eu te enxergo, porque você vê potencial. É o meu sentimento em relação a essa igreja. Quando a gente faz uma reunião de todo mundo que serve na igreja, todo mundo que é voluntário, trabalha, eu fico assim, emocionado, maravilhado da força explosiva de pessoas que têm muito para oferecer e têm se dado, têm se entregue à obra de Deus, e dá para fazer muito mais só com o que a gente já tem hoje. Imagina se todo mundo se juntar. Então eu queria falar como você maximiza isso, como você pega aquilo que Deus te deu como uma semente e transforma em frutos na sua vida. Eu queria hoje simplificar, porque eu vou deixar só um princípio com você não vai ter que decorar muita coisa, mas uma coisa só. E tem a ver com você se concentrar nos seus pontos fortes. Quantos aqui sabem que você tem pontos fracos? Todo mundo tem, né? Temos alguns pontos cegos também, né? Pontos fracos, mas quantos aqui tem consciência que Deus também te deu habilidades, te deu pontos fortes, coisa que você é bom? Levanta a sua mão. Você vê como muitas pessoas talvez não levantem a mão, das duas uma, porque são tímidas, preferem que ninguém não chamar atenção para si, ou às vezes nem acreditam realmente. Mas concentrar-se nos seus pontos fortes tem a ver com você fazer menos daquilo que você não é bom. Mas eu queria tanto. Mas se você não é bom, faça menos daquilo. Faça mais daquilo que você é bom. Aquilo que Deus preparou você para fazer. Tem a ver com descobrir como Deus formou você e para quê. Então hoje eu decidi lembrar a você de 5 elementos que Deus usou e usa para fazer aquilo, para dar forma à sua vida. Para fazer de você alguém único. Alguém diferente de todo mundo. E quem sabe, antes de terminar esse culto, você vai dizer... Eu entendi. Então é isso. Eu vou nessa direção. É isso que Deus quer para mim. E o primeiro de todos são os dons espirituais. O que são dons espirituais? Talvez, eu não sei se todo mundo concorda comigo, talvez você pense, não sei se é para todo mundo isso. Eu acredito, quando eu olho para a palavra de Deus, que é para todo mundo. Dons espirituais são coisas que você só pode fazer porque Deus te capacita. Você só é capaz de fazer aquilo, jamais você conseguiria fazer por si só. Jamais você conseguiria fazer porque você acha que você é inteligente e capaz. Você só consegue fazer por uma obra sobrenatural na sua vida. E alguns de vocês sabem do que eu estou falando. E eu também sei. Tem coisas que eu consigo fazer e eu não sei explicar como que eu sei fazer. Só pode ser algo sobrenatural. Uma delas está acontecendo agora. A capacidade de poder falar em público
sempre fui uma pessoa extremamente tímida, extremamente introvertido, e sou introvertido, né? E falar em público talvez fosse um dos maiores desafios na minha vida. E eu tenho plena convicção, eu tenho mais de 20 anos de experiência para dizer para você, não sou eu, só pode ser Deus. O que acontece como fruto, muitas vezes, eu olho e penso, meu Deus, como é que pode? Eu já contei para vocês de algumas vezes que eu preguei daqui de cima uma mensagem que eu considerei tão ruim, tão fraca, tão cansativa. Eu falei, meu Deus, acabei com esse povo hoje. Eu suguei a energia de todo mundo, né? Foi 1 hora de mensagem, mas o pessoal estava sentindo que era 3 horas. E eu saí sugado, acabado, arrebentado. E eu para o meu gabinete ali naquela porta, e alguém me parava, pastor, o Senhor me abençoou tanto hoje. Eu falava, Senhor, tu és tão bom. Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo, só pode ser Deus. Alguém diz amém? Habilidades especiais para você cumprir o propósito que Deus te deu no dia que você foi salvo, no dia que você entregou a sua vida a Ele. O Espírito Santo veio morar dentro de você e Deus estabeleceu em você uma capacitação, um dom. Em 1 Coríntios capítulo 7, Paulo vai dizer, olha, cada um, por isso que eu acredito que é cada um tem o seu próprio dom, concedido por Deus. Um tem esse tipo e o outro aquele. Mais uma vez, Paulo fazendo aquela alusão dos membros do corpo, cada um tem uma função e um lugar e um papel diferente. E você tem o seu. Ninguém fica de fora. E ele continua. Não, isso aqui já é a segunda coisa. Esses dons, quem sabe que dons não são para você? Dons não são para o seu próprio benefício. Quando Deus te dá alguma coisa como um dom, um presente, é para você abençoar outros. Todos os dons, todos, não são para me edificar. São para edificar outras pessoas. Pastor, mas está escrito lá, né, em 1 Coríntios 14, de que quem ora em línguas edifica-se a si próprio. É verdade, mas no mesmo contexto você vai ver que só existe isso para que a igreja seja edificada através de uma interpretação. Então existe o seu lugar. E deixa eu te falar, alguns de vocês têm dons e vocês nem sabem. Porque talvez nunca tenham olhado para eles. E por isso que nunca usaram. Você já ganhou um presente e nunca desembrulhou? Acho que não, né? Talvez com raras exceções. Talvez você nunca desembrulhou o presente que Deus te deu. Talvez você nunca tenha parado para olhar que é um presente para você e para benefício de outras pessoas. E eu queria dizer que eu acredito que a melhor maneira de você desembrulhar esse presente é começando a servir. Onde quer que Deus leve você. E se você disser, André, eu não sei, eu mais uma vez repito, talvez você tenha que servir em vários ministérios, não apenas um. Mas começar a descobrir o que tem a ver contigo. É mais fácil descobrir os seus dons quando você está servindo. Quando você está parado, dificilmente você vai descobrir. Alguns ainda não possuem dons. Por quê? Porque talvez ainda não convidaram Jesus para as suas vidas. A única razão para você não ter um dom de Deus na sua vida é porque Jesus ainda não é o teu Senhor. E agora sim, o segundo ponto, paixão. Primeiro, dons espirituais. Deus deu a cada um de nós. Segundo, paixão é coisa que você ama fazer. Todos nós aqui amam fazer alguma coisa. Alguns amam dormir. Eu não sei se é suficiente, mas comer. Mas tem coisas que são produtivas e são as suas motivações, os seus interesses, a sua vontade mais profunda. Quer ver como é que eu vou acordar você já já? Porque essas coisas, em geral, é o que te levanta pela manhã. Você tem prazer naquilo. Às vezes você vai dormir mais tarde por causa daquilo. São coisas que você ama. Tem gente que absolutamente ama praticar esportes. Dependendo do esporte, mais ainda. Alguns amam correr. Parabéns, glória a Deus pela sua vida. Outros amam cozinhar. Amam mesmo. Não é uma tarefa árdua que tem que fazer todo dia. Em alguns casos se torna também, mas amam fazer isso. Outros amam obras, construção, reforma. Eu amo quando termina. Tem gente que ama comprar. Quem ama comprar aqui, diga-me? Mas com propósito. Tem gente que ama tirar fotos. Tem gente que ama mexer com audiovisual, editar vídeos. Tem gente que ama organização.
Quando vê alguma coisa bagunçada, está feliz da vida porque vai poder organizar tudo aquilo, limpar tudo. Tem gente que ama mandar nos outros. Alguns amam videogames e aprendem alguma coisa. Alguns amam números, mais uma vez eu não entendo essas pessoas. Alguns amam preparar textos, são bons nisso e amam fazer isso. Outros amam ensinar. E eu esqueci um monte de coisa nessa lista que com certeza ia encaixar no seu coração. Mas a verdade é que cada um de nós tem uma paixão diferente. Coisa que você ama fazer. São coisas que faz de você quem você é. Tem coisas que chamam a sua atenção, o seu interesse mais do que qualquer outra pessoa. E você nem consegue entender, como eu disse, né, as pessoas que não amam o que você ama, porque você ama tanto. Como que alguém pode não amar aquilo? Que é tão legal, é tão bom, tão maravilhoso. Eu jogo vôlei já há 12 anos. E eu fico falando com meus filhos, minha esposa, você não sabe o que vocês estão perdendo. Eles nem ouvem o que eu estou falando. Acordar de manhã cedo para jogar uma bola para cima, de jeito nenhum. Eu falei, todo mundo tinha que fazer isso, é muito bom, é apaixonante. Mas sou eu. Você não tem alguma coisa assim também? Que você não entende como alguém não gosta? Há coisas que chamam a sua atenção e o seu interesse. Tem outras que te matam de tédio. É ou não é? E outras pessoas amam aquilo, mas você nem pensar. Quando você tem que fazer aquela tarefa que você detesta, 30 minutos parece que são 30 anos. Não acaba nunca. Mas tem coisas que te empolgam. Por que você é assim? Presta atenção aqui. Por que você é assim? Eu respondo, porque Deus fez você assim. Coisas que empolgam você, coisas que não chamam a menor atenção. Da onde isso veio? Veio de Deus quando Ele fez você. Porque Ele quer que você seja você. Ainda bem que nós temos paixões diferentes, todas elas. Deus pode fazer o seu reino avançar. Deus pode usar para fazer o seu reino avançar. Então isso é uma dica, é uma pista de onde você se encaixa no propósito, no plano de Deus. Ele já fez você com essas paixões, com coisas que você ama fazer. Terceiro lugar, Ele te deu habilidades. E você precisa fazer bastante distinção entre essas duas coisas, paixão e habilidade. Paixão é o que eu gosto de fazer, habilidade é o que eu sei fazer. E sei fazer bem, não sei nem explicar porquê, mas eu sei. Às vezes as duas não se encaixam. Tem coisas que você gosta de fazer, mas não sabe fazer. Mas eu adoro fazer. Eu tenho isso, eu acho que você também. Uma coisa que eu amaria fazer e nunca consegui fazer era compor canções. De vez em quando eu falo isso para você. Você deve pensar, não, pastor, eu acho que você seria um ótimo compositor. Olha aqui para mim. Não tem pior do que eu. Eu já tentei várias vezes. E eu falei assim, não é para mim. Eu vou descansar, mas lá no fundo eu queria tanto. Né? Eu acho que ainda vou tentar mais umas 15 vezes. Depois eu vou parar. Porque o resultado é péssimo. Vocês não estão nem preparados para ouvir. Mas eu queria e não tenho habilidade. Outras coisas são o contrário. Eu tenho habilidade, não tenho a menor paixão naquilo. Eu sei fazer bem, mas não me peça para fazer. Eu não gosto disso. Mas André, ninguém faz tão bem quanto você. Mas eu não estou afim, não gosto. Mas tudo bem, já que só sobrou para mim, eu faço e sei fazer bem, porque eu tenho essa habilidade. Você também. Deus te capacitou originalmente, Ele colocou em você coisas que você já nasceu equipado para fazer aquilo. São habilidades naturais. Tem uma passagem em Êxodo que ilustra isso um pouquinho. Êxodo capítulo 35. O Senhor encheu Bezalel com o Espírito de Deus e lhe deu a grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos. Trabalho artístico não parece ser nada muito espiritual, mas é, de todo tipo. Ele é, olha essas palavras que eu marquei, exímio artesão, perito no trabalho com ouro, prata e bronze, tem aptidão para gravar e encravar pedras preciosas e entalhar madeira e é mestre em todo o trabalho artístico. Mestre sempre aparece no final porque diz o seguinte, você tem todas essas habilidades, não termina em você, você passa para outros, você ensina. Então tudo isso é importante demais, mas é para ilustrar o que Deus estava fazendo lá atrás, dando habilidades aos homens. O Senhor capacitou tanto Bezalel como Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para ensinarem as suas aptidões a outros. O Senhor lhes deu habilidade especial para gravar, projetar, tecer e bordar linho fino com fios de tecido azul,
Ou seja, nem todo mundo sabia fazer isso ou conseguia fazer isso, mas esses caras eram bons nisso. Roxo e vermelho são excelentes artesãos e projetistas. E eu acredito que isso acontece agora aqui nesse lugar. Deus deu a você algumas capacidades, algumas habilidades, que você pensa assim, eu achei que todo mundo tinha isso, mas não só você que tem. Você acha estranho quando alguém não consegue fazer tão bem quanto você, porque você recebeu isso como habilidade. Agora olha aqui para mim, Deus não te deu a habilidade de fazer tudo. Quem está acordado, diga amém. Amém. Não, claro que você não sabe fazer tudo e nem tenta. Mais uma vez, hoje é para a gente focar no que Deus tem nos dado como paixão, como habilidade, como dom. Existem algumas mentiras que a gente conta para os nossos filhos. Quer ver uma mentira clássica que os pais contam para os seus filhos? Filho, filha, só me fala a verdade, eu prometo que eu não vou ficar chateado. Todo pai já mentiu para o filho falando isso. Outra mentira que gerações se acostumaram a falar para os seus filhos em algum momento da vida. Uma mentira estranha, mas que a gente acredita nela. Você pode ser tudo o que você quiser. E se eu deixei alguém frustrado que isso não é verdade, é fácil de comprovar para você. Tem gente que quer porque quer ser alguma coisa, mas não quer dizer que você vai conseguir ser. Algum tempo atrás, eu não sei se ainda existe isso, um show chamado Ídolos, você lembra disso? Ali era uma prova clássica, que não é o que você quer ser. Ah, eu quero muito, mas às vezes você não tem a habilidade necessária. Vamos lá, a hora que você quiser. Vou caminhar por uma estrada que eu ainda não conheço, pra desvendar e conhecer você eu pago qualquer preço. Eu já... Ah, ele deve estar indo bem. A esposa dele no final fala, ele está indo bem, deve estar indo bem. Ela é culpada disso. A mãe dele, alguém disse para ele, você pode ser tudo o que você quiser ser. E se você está com pena, pastor, você não precisava expor o moço, tem mais de 3 milhões de visualizações antes de eu botar ele aqui, tá? Fica tranquilo. E o YouTube nem deve deixar ficar no nosso canal. Então será que é verdade isso, que você pode ser tudo o que você quiser? Tenha alívio e descanso na sua vida de responder não. Mas uma frase que nós deveríamos dizer aos nossos filhos, deveríamos absorver. Nós ainda não somos. Para você ser tudo o que Deus criou você para ser, e não importa a sua idade. Davi se torna um homem usado por Deus tremendamente com 15 anos de idade. Josué e Caleb, com 85 anos de idade, conquistam uma terra. Lutam e vencem. É importante descobrir o que você não foi chamado para fazer. Para você não perder tempo. Para você poder se concentrar naquilo que você deve fazer. Mais uma vez, alguns de vocês são ótimos com números. Outros de vocês nem sabem o que fazer com números. Alguns são bons com palavras. Alguns de vocês são bons com pessoas. São bem sociáveis. E alguns de vocês não são muito bons com pessoas. A gente não é muito bom, às vezes, em sermos pessoas mais sociáveis. A gente descobriu isso no início da igreja, que a gente queria que todo mundo que pudesse fizesse parte do ministério de recepção. E eu lembro que de vez em quando aparecia alguém que entrava na igreja e não sabia se tinha sido realmente bem-vindo. Por causa da cara da pessoa que recebeu. Não era muito bom com a pessoa, não é que ela não quisesse servir, não é que ela não amasse a Deus ou não amasse a igreja, não era a praia dela. Hoje ela está fazendo outra coisa na igreja. Não está mais na recepção, porque tem que ter alguma habilidade. Alguns de vocês podem ter uma habilidade atlética que é natural, já nasceu com ela. Mas outros são descoordenados. Você não trabalha muito bem com seus pés e suas mãos e antes que você perceba, você machucou a si mesmo e outras pessoas, sem querer. Alguns são criativos, alguns são bons organizadores de espaço, alguns são artistas. Alguns sabem cortar, pentear, maquiar, embelezar. Alguns nasceram com habilidades para liderar, são visionários,
são conciliadores, são motivados por natureza, nasceram com isso. E alguns têm habilidade natural para música, não é o caso daquele moço. E esse moço, de vez em quando, um parecido com ele aparece aqui na igreja querendo fazer parte do ministério de música. E a gente precisa ser muito cuidadoso, né? Para dizer, olha, iluminação, telão, ajudar na estacionamento, recepção, um lugar que você não precisa usar muito a sua voz. Mas alguns, sim, receberam, ao nascer, uma incrível habilidade de cantar, com uma linda voz, afinação e suavidade. Talvez esteja sentado ao seu lado. Deus usa todas essas habilidades, todas elas, de todos nós, para fazer o que Ele quer fazer aqui e agora. Ele usa os desafinados à beça. Ele usa os que não têm tanta capacidade atlética, mais do que você pode imaginar. Ele usa todo mundo em todos os lugares. Então, dons, paixão, habilidades são pistas que Deus está te dando de onde Ele quer que você funcione. E também, 4, a sua personalidade. São traços que tornam você único, tornam você distinto de todo mundo. Os psicólogos vão dizer que existem 16 tipos de personalidade, e dentro desses 16 há centenas ou até milhares de variações. A gente vai estudar cada uma delas agora. Não, estou brincando. Por que varia? Por que você tem uma personalidade parecida com alguém, mas diferente ao mesmo tempo? Por causa do meio que você vive, das experiências da sua vida, da sua cultura, da sua educação, da sua família de origem. Mas é um conjunto de coisas que torna você sem igual. E sendo um cristão, a sua personalidade pode até sofrer algumas mudanças com o passar do tempo, uma vez que o Espírito Santo está constantemente nos transformando, graças a Deus. Agora, ouça uma coisa, eu não consigo mudar a sua personalidade. Eu posso te ajudar até a mudar o seu caráter, mas ninguém consegue mudar a personalidade do outro. Algumas mulheres casaram com homens que elas disseram, eu vou mudar a personalidade dele. Não conseguiram, até hoje. Alguma coisa dizia para elas que elas iam conseguir, mas não conseguiram. Mas cada um de nós tem um jeito diferente. E posso fazer um pequeno teste de personalidade aqui hoje? Também? Hoje eu estou criativo, Bessa. Quem aqui já foi ou gosta de ir à piscina? Qualquer piscina. Eu não sei porque que eu peço para levantar a mão. Não é possível que você não levantou a mão agora. Todo mundo já foi à piscina. Mas quando você vai à piscina, você é daqueles que vai com tudo, bomba, né? Segura a perna e mergulha, não quer nem saber como é que está. Ou você vai testando a água devagarzinho, bota o dedinho do pé, vai descendo as caras. Quantos vão com tudo, mergulham com vontade, levanta bem alto a sua mão, olha aí. As pessoas existem. Quem bota o pezinho primeiro, com cuidado. Quem detesta a piscina, que não levantou a mão nenhuma vez, tá bom? Quem aqui se sente uma pessoa competitiva? Você joga para ganhar. Você ama aquele seu irmão, mas agora você vai acabar com ele. Você não quer nem saber. Quem é desses competitivos? De verdade, eu também sou. Mas quem aqui joga só para passar o tempo, para estar junto com as pessoas, não faz questão de ganhar? A gente detesta vocês, pode ter certeza. Você só vem atrapalhar o jogo. Quem aqui se considera uma pessoa organizada? A organização é muito importante para você. Quem queria ser mais? Mas quem é desorganizado de verdade? Ok. Quem aqui gosta de rotina? Tudo planejado com antecedência? Eu gosto, eu adoro. Adoro. Mas quem aqui é impulsivo? Gosta de um dia diferente do outro? Eu, particularmente, gosto de pensar bem antes de tomar uma decisão. Quem gosta de pensar bem antes de tomar uma decisão? Quem aqui vive pelo que sente no momento? Quantos são pessoas que produzem mais pela manhã? Está animado, hoje já estamos de manhã aqui, né? Você está feliz? Quantos são mais pessoas da noite, produzem melhor à noite? Parabéns por estarem aqui hoje. Quantos não são bons nem pela manhã, nem à noite, mas são fantásticos na hora do almoço? Quantos são extrovertidos? Quantos são introvertidos? Os verdadeiros introvertidos nem levantam a mão. Quantos se casaram com alguém que é o contrário disso tudo? Deus tem um grande senso de humor. Antes de se casar,
A gente fala que os opostos se atraem, depois de casado de um tempo, os opostos se atacam. Porque eu acredito que a gente ser diferente no casamento e se atrair são só coisas que não têm tanta importância assim. Quando é realmente importante, é difícil conectar de verdade. Mas Deus usa todo tipo de personalidade, inclusive a sua. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. Deus usa todo tipo de personalidade. E por fim, o último ponto que eu queria deixar com você, a gente falou de dons, paixão, habilidade, personalidade e a sua vida, como ela aconteceu até agora, de toda a bagagem que você carrega das experiências. Deus usa todo tipo de experiência na sua vida, as boas e as ruins. Todo mundo teve boas experiências que são úteis para você hoje. Te ajudam a tomar decisões. E também nós tivemos experiências ruins que nos ajudam ainda mais a como tomar decisões. Experiências na sua família, experiências na escola, quando você estava crescendo, na igreja, no trabalho. Mas as que se mostram mais eficazes do que qualquer outra, e eu detesto dizer isso para você, são as experiências mais dolorosas. Todo mundo tem. Eu tenho uma lista grande. Experiências muito dolorosas, mas que me transformaram no homem que eu precisava ser. Mais do que qualquer outra coisa na vida, Deus usa as suas experiências de dor, de sofrimento, para trazer você para o foco do plano que Ele tem para você, para moldar, para formar você. É em meio à dor que nós nos tornamos extremamente sensíveis à voz de Deus. Quando você está sofrendo, todo culto é para você, toda palavra é para você. Você fala, como Deus falou comigo hoje, impressionante. Por quê? Porque a sua sensibilidade aumentou. É como se Deus estivesse falando o tempo todo bem alto e bem claro com a gente. Um pastor dizia que quando está tudo bem com a gente, Deus suspira, Ele fala ao nosso ouvido sussurrando. Mas quando nós estamos sofrendo, Deus está usando um megafone para falar com você. Você ouve com muito alto. Então, claro, Deus usa, presta atenção no que eu vou te falar agora, Ele pode usar qualquer coisa, e Ele usa também a dor para o nosso bem. Agora, é muito importante que você saiba, Deus, Ele não é o causador da sua dor, Ele nem precisa causar dor em você, já existe muita dor no mundo que a gente vive. Já existe sofrimento que eu mesmo escolho sofrer por causa das minhas péssimas decisões, já existe sofrimento porque outros escolhem coisas que afetam a minha vida, seus pais escolheram coisas que afetaram a sua vida, talvez seus avós também, né, que afetam quem você é. Já existe muita dor e sofrimento no mundo que a gente está, mas Deus nos encontra em momentos de dor e nos aperfeiçoa, nos torna pessoas maiores e melhores. Eu não podia deixar de citar Romanos capítulo 8, verso 28, e sabemos, e é importante que você afirme isso, eu sei, sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Deus faz, Ele pega as coisas e arruma de um jeito que faz com que tudo que acontece ao nosso redor coopere com o propósito dEle. Não, nem tudo é bom. Câncer não é bom. Faz parte da minha história também, minha esposa teve. Violência não é bom. Terrorismo não é bom. Homicídio não é bom. Ser traído, mentido, não é bom. A Bíblia, Deus não está dizendo que tudo é bom, mas que Ele faz todas as coisas cooperarem para o bem. Na vida daqueles que amam a Deus. Ou seja, na vida daqueles que são dEle. Daqueles que pegam todas as coisas e trazem a Ele. É verdade, Deus? É verdade que você consegue tirar algo bom dessa tragédia? É verdade que você consegue transformar mal em bem? É verdade que você consegue transformar água amarga em água para tirar nossa sede? Você consegue transformar uma crucificação numa ressurreição? Você consegue transformar trevas em luz? É verdade que você consegue fazer alguma coisa boa com essa bagunça que eu fiz da minha vida? Deus vai olhar para você e olhar nos seus olhos e com um sorriso Ele vai dizer sim, eu consigo. Mas existe uma chave nesse versículo, essa expressão. Deus faz todas as coisas cooperarem.
cooperarem, elas trabalham juntas. As coisas que aconteceram na sua história, no seu passado, e se eu continuar fazendo pesquisa com você, mandando você levantar a mão, todo mundo vai levantar a mão para essa. Todos nós fomos feridos quando crianças na escola. Ninguém escapou, não é possível. Todos nós sofremos, e a gente às vezes carrega aquela dor até hoje. Mas deixa eu te falar, até isso Deus pode usar. Qualquer violência, qualquer mal, qualquer dor, qualquer sofrimento, qualquer frustração do seu passado, nada precisa ser desperdiçado. Deus pode usar para te fazer crescer. Uma vez que você compreender que essas coisas que não são boas podem cooperar para o bem. A ilustração que sempre vem na mente é que se você algum dia já se aventurou como eu a fazer um bolo, você não come os ingredientes separados, né? Não sei se você gosta de ovo cru, a maioria de nós não gosta. Você pega o ovo, bota na boca, pensando num bolo, não é aquilo que eu queria. Você não pega uma colher de açúcar, bota na boca e está tudo bem, uma colher de farinha e cai mal dentro de você. Você não pega só um pouquinho de fermento, bota na língua e acha que está tudo certo. Ou qualquer outra coisa, manteiga, imagina pegar uma colherada de manteiga, botar na boca, nada disso faz muito sentido. Não é isso que tem que ser, não é isso que é o projeto, mas todas elas, o ovo, a manteiga, o açúcar, a farinha, uma essência de baunilha que você também não bota na boca, como que não cai bem? Nada disso faz sentido sozinho, mas quando você mistura todas essas coisas, é quando você pega elas que não fazem sentido sozinhas e junta, e deixa elas trabalharem, cooperarem mutuamente, é que você transforma em algo que pode ser maravilhoso. E eu acho que eu deixei alguém com fome agora. Então, não ignore e não fica vivendo num passado que diz que o que aconteceu com você, o que você mesmo fez, ou o que fizeram com você, vai determinar a sua história, o seu futuro. Nada vai ser desperdiçado. Deus pode usar tudo, e tudo, inclusive isso que você está pensando, para o seu bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Você consegue ter alguma ideia hoje de qual é a sua forma? Alguns de vocês já servem a Deus há muito tempo, de uma maneira muito específica. Talvez você tenha descoberto isso. Pastor André, se eu não fizer mais nada na minha vida, eu sei que é isso. Deus me fez para isso. É uma convicção que eu particularmente tenho. Não sei onde Deus ainda vai me levar, não sei. Mas eu nunca poderia estar mais satisfeito do que fazendo o que eu faço hoje. Pelo menos eu acho. Ele pode me surpreender. Mas fazer isso que eu estou fazendo nesse momento, poder falar com você a cada domingo de manhã e ajudar você em algum nível, é uma das maiores realizações para mim que um homem poderia ter. Então, para mim, eu acho que eu sei qual é esse lugar. E alguns de vocês também, mas talvez alguns de vocês ainda não saibam. E por isso que eu queria chamar a sua atenção. Como é importante que você saiba como Deus fez você para que você viva uma vida de satisfação. Que você não tinha pensado até agora, mas é a sua busca, é o que você mais quer. Dinheiro é bom, coisas que você pode comprar pode ser bom, saúde é maravilhoso, tudo isso. Mas lá no fundo o que você quer é satisfação. Você quer paz. Você quer viver tranquilo. Lá no fundo você não sabia, mas você quer cumprir um propósito. Você quer viver feliz e completo. E Deus tem te dado dons. Ele fez você com uma paixão, ou com algumas paixões, com habilidades, com uma personalidade única, e te deu experiências, ou você mesmo, a vida te deu experiências para cumprir. Então, meu apelo nessa manhã é: descubra como Ele fez você, descubra a sua forma. André, como é que eu faço isso? Corre atrás, experimente em várias atividades. Na semana passada eu falei para você ser ousado e ir onde você ainda não foi. Você sabia que existem pessoas, eu prometo a você, tem gente aqui que diz assim: eu não quero, não gosto, não vou trabalhar com crianças, até o dia que começa e se apaixona. Prometo que tem alguém aqui que ainda vai viver isso, porque eu já vi isso acontecer várias vezes. Tem gente que fala: não quero, não vou, não tem nada a ver comigo fazer isso, até o dia que vai e descobre: meu Deus, foi para isso que o Senhor me fez. É onde eu encontro razão para a vida.
Experimenta. Deus não vai dirigir um carro que está estacionado. Se o carro está estacionado, Ele não vai mexer no volante. Começa a andar. Começa a colocar a sua vida em movimento. Deus vai pegar você e vai ajudar você a andar, a se mover para onde você precisa. Descubra a sua forma e também aceite a sua forma. Mas eu queria cantar, eu queria estar no púlpito, eu queria ser isso, queria fazer aquilo outro. Mas se Deus não tiver feito você para isso, para que você vai? Você vai ter muito mais satisfação, muito mais alegria no lugar que Ele te colocou. E tem um monte de gente aqui que pode confirmar isso para você. Eu conheço alguns irmãos dessa igreja que estão felizes da vida e ninguém nem sabe quem eles são. Não tem exposição, e para eles está ótimo. E eles servem, são as pessoas para mim mais importantes da igreja. Você nem sabe o que elas estão fazendo, mas por causa delas nós estamos aqui hoje. Não caia na armadilha da comparação. Comparação só produz duas coisas: ou você fica frustrado porque você não consegue ser o que você queria, que você vê em outra pessoa, ou deixa você orgulhoso porque você acha que você é melhor do que alguém. As duas coisas são péssimas. Você rejeita o seu Criador quando rejeita a maneira como Ele te criou. Romanos capítulo 9, verso 20. Quem são vocês para criticarem a Deus? A coisa feita, diria aquele que a fez: por que você me fez desse jeito? Eu não sei se você já fez essa indagação, mas é normal que a gente faça. Muita gente já fez essa pergunta: por que Deus me fez assim? Não se condene por causa disso. Paulo está dando uma pequena bronca na gente aqui? Tá, mas é para abrir os seus olhos. Quem é você e quem é Deus? E como seu pastor que ama muito você, não sei se você sabia disso, não sei se eu tinha falado hoje, mas eu amo muito você, muito. Eu quero encorajar você a passar mais tempo se perguntando: o que eu faço bem? E menos tempo se perguntando: o que eu faço errado? E o que eu tenho feito de errado? E por que eu tenho feito isso tão errado? Nós vivemos um tempo hoje de uma epidemia de depressão e ansiedade. No Brasil é impressionante. E eu acho que parte do motivo é a confusão de identidade. Ninguém sabe exatamente quem é. Mas Ele me trouxe aqui nessa manhã para dizer que Ele tem um plano para você. Você crê? Mas lembra que eu te falei que, assim como Ele, as pessoas também têm um plano para você? Você vai ter que decidir que plano você vai seguir. Você tem que parar de assumir papéis e missões que não foram designadas por Deus para você. As pessoas têm uma visão distorcida de quem você é de verdade. E Deus pode usar pessoas para ajudar você a enxergar coisas, sim. Mas de vez em quando algumas pessoas entram no caminho para divergir o seu pensamento, o seu olhar. Eu trouxe uma pequena lista aqui de frases muito interessantes, de pessoas que ouviram essa frase. Uma foi a seguinte: você não leva o menor jeito para ser compositor. Você deve pensar que foi eu que ouvi isso. Não, quem ouviu isso foi Beethoven, do seu professor de música. Você não vai prestar para isso. Um dos compositores mais famosos da história. Você é tão burro, jamais vai aprender alguma coisa. Foi o professor do Thomas Edison que inventou a lâmpada elétrica. Você jamais será bom em matemática. E reprovou o cara. Professor de ciências do Albert Einstein disse isso para ele. E esse cara aqui foi despedido do seu emprego no jornal porque disseram: não tem a menor criatividade. Walt Disney. A gente às vezes vai dar ouvido a quem não deveríamos dar. E a gente precisa parar de ficar ouvindo as pessoas erradas. E precisa começar a ouvir o que Deus diz a teu respeito. Cada um continue a viver na situação que o Senhor o colocou. E cada um permaneça como estava quando Deus o chamou. Paulo, escrevendo à igreja, não está convidando você a se conformar, mas a compreender a posição e o papel que Deus tem te dado. Em 1 Pedro vai dizer no capítulo 10, versículo 4, Deus concedeu um dom a cada um de vocês, cada um, e vocês devem usar esse dom para servir uns aos outros. Pedro está num versículo resumindo o que a igreja deveria ser. Usar o dom para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Em mais um minuto a gente vai orar. Eu queria orar com você nesse sentido. A gente sempre ora fazendo isso: Senhor, ajuda a gente a enxergar. Tem um monte de coisa que a gente não está vendo, um monte.
Nossos dons e nossos talentos precisam ser dedicados a Deus. O que você tem recebido dele, precisa devolver a ele. Eu não sei se você já fez isso. Alguns de vocês são incrivelmente talentosos. Foi Deus que dotou você disso. Mas talvez você tenha usado o seu talento só para você mesmo. E você não entende por que não há realização na sua vida. Não há satisfação. A resposta é simples. Você foi feito para Deus, para o reino dele. E você não vai encontrar satisfação fora dele. Que o Espírito Santo nessa manhã nos aproxime mais e mais daquele que nos criou, nos posicionou no corpo de Cristo para a sua glória, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? A gente pode orar junto? Vou pedir que você fique de pé. Antes da gente ir embora, a gente pode orar. Eu acho que tem a ver a gente cantar aquela Sonda-me, Senhor, que fala de a gente ser alguém que Deus pode usar como um farol, como uma ponte, ou seja, usa a minha vida para que eu faça diferença na vida de outras pessoas. E que você não esqueça dessa verdade. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui sem propósito. Deus tem, sempre teve e vai continuar tendo um plano para a sua vida. Amém? Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Essa Deus transforma-me. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Palavra maravilhosa, encher você até que só Ele seja visto. Usa-me, Senhor. De coração você pode pedir isso a Ele hoje. Usa-me como farol, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. eu te peço. Usa-me. Vamos dizer mais uma vez? Sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece, Jesus. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. E então, usa-me, Senhor, usa-me, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, qualquer lugar. Oh, aqui
estamos. Usa-me, Senhor. Usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Oh, transforma-nos, Senhor, hoje. Com teu Espírito e usa-me. Sonda-me. Aleluia. Quebranta-me, Senhor. Nós precisamos. E enche-me. E só mais uma vez. Sonda-me. Sonda-me. Quebranta-me. Transforma-me. Enche-me. Como abrigo, como flecha que acerta. Oh, usa a minha vida. Quero ser usado da eis aqui minha vida. Usa-me, nossa oração, Pai, usa-nos, quebranta-nos, transforma-nos, enche-nos. Sonda, quebranta, transforma, enche. Enche com a Tua presença. Transforma-nos, Senhor, para nos parecermos com Jesus. Se necessário, quebranta-nos. Aliás, é difícil demais ser transformado sem quebrantamento. Nós possamos nos render de fato a Ti, entender que nós nascemos de novo, nós somos novas criaturas, nós recebemos um amor e um presente imenso, uma graça maravilhosa, e nós queremos decidir responder, fazer o que o Senhor nos chama a fazer, confirmar que na nossa vida vai se cumprir o Teu plano. Então essa é uma manhã, meu Pai, de nos rendermos mais uma vez, dizer: Senhor, eu me rendo, não a minha, mas a Tua vontade, faz o Teu plano. Eu não sei nem se eu consigo dar o próximo passo, mas eu vou confiar em Ti para me guiar, para me ajudar a entender como o Senhor quer nos ver livres e realizados. Como qualquer pai quer que o seu filho, não importa se ele foi bem sucedido no trabalho, nisso, naquilo, todo pai quer ver o seu filho livre e realizado. É o que o Senhor quer para nós. Então ajuda-nos a abrir os olhos hoje, ajuda-nos a enxergar o que não estávamos vendo, ajuda-nos a aceitar o que o Senhor fez já em nós e Te glorificar por isso e Te exaltar. Pai, obrigado. Eu oro por cada um dos meus irmãos que está fazendo essa oração comigo hoje. Eu me rendo a Ti, Senhor. Não a minha, mas a Tua vontade. Você quer fazer essa oração? Agora faz. Senhor, eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti. Usa-me segundo a Tua vontade. Eu quero estar quebrantado na Tua presença para ser transformado, para ser cheio, para ser usado, porque nada vai me fazer mais feliz do que ser usado por Ti. Nós confiamos que o Senhor ouve a nossa oração e responde. Por isso nós Te agradecemos, Te damos toda a glória, Te louvamos, em nome de Jesus. Que toda a igreja diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Senhor, é a glória, a majestade, o louvor hoje e sempre. Aleluia. Pai, Tu és o nosso Criador. O Senhor nos comprou de volta pelo sangue precioso de Jesus. Tudo que é nosso, tudo que somos, nós entregamos a Ti em nome de Jesus.
Que a graça de Deus abençoe você hoje e sempre, em nome de Jesus. Deus abençoe e até a próxima.